bem-vindo a mais um Olhando Podcast. Esse é o podcast do canal Olhando para Jesus e você é o convidado do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é a pessoa mais importante. Ele veio para anunciar o nosso Salvador, o Salvador do mundo, Jesus, que é a brilhante estrela da manhã. Então, hoje fica comigo até o final. O nosso podcast está imperdível. Minha convidada é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, com dons e talentos, uma mulher que tem uma história inspiradora de cura, transformação e de milagres também. Então, fique até o final, não sai no meio do vídeo, combinado? Que você possa também hoje entrar na minha descrição aí do meu vídeo, para que você... Lá nessa descrição está recheada de coisas maravilhosas. Lá você tem um grupo de intercessão, onde você pode entrar, um link maravilhoso, você vai entrar e vai ter devocionais diários, onde eu ministro uma palavra ali para você. Fica comigo hoje. Você também, nessa descrição, pode estar seguindo a minha convidada de honra, que é uma mulher brilhante. Ela é uma mulher tremenda do Espírito Santo. Fora isso, eu quero que você hoje se inscreva nesse canal. Me ajude a continuar essa obra missionária que é o canal Olhando para Jesus, queridos. É uma obra de amor, onde você não pode ir. A palavra do Senhor Jesus chega através do canal Olhando para Jesus. Escreva, deixe muitos comentários. Eu amo responder a todos os comentários que você me manda. Combinado, então? Tendo dito isto, essa minha convidada de honra, minha amiga pessoal, é casada há 28 anos com Rogério Costa. 3 filhas lindas, mãe da Marcela, mãe da Rebeca, da Débora. Ela é artesã, pintora, olha, pinta cada quadro maravilhoso. Discipuladora, evangelista, mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Clênia Costa, minha amiga! Débora, que prazer estar aqui com vocês. Essa alegria contagiante. Porque a gente percebe que vem de dentro, é fruto de uma experiência viva com o Senhor. Que coisa linda, Déia, prazer nosso. Eu estou muito feliz em participar, né, desse programa maravilhoso, tem alcançado vidas e corações e transformado. Eu sei que ninguém consegue assistir um programa seu e sair do jeito que entrou, porque existe um renovo, traz esperança, traz alegria, né? Intimidade com Deus. Eita, que eu já tô emocionada. Gente, esse podcast, você é eu minha também inspiração. te amo. Minhas eu filhas também te amo te muito. admiram muito, muito. Amiga, assim, de verdade, muito obrigada, sabe? É um bate-papo, assim, tão descontraído, porque você é minha amiga pessoal. Glória minha a Deus. Inspiração também. Você sabe que você me inspira muito desde a minha conversão. Gente, essa mulher, Senhor. desde o início da minha conversão, ela e o esposo dela, a família dela, acolheram, sabe? Eu fui acolhida por essa família. Então, Cleninha, mesmo, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Obrigada. O Olhando o Podcast, assim, tá de portas abertas para você. E, assim, eu só posso dizer, assim, muito obrigada por você parar sua rotina, seus trabalhos, né? Que eu sei que você é artesã. Você vai contar um monte de coisa aqui, viu? E uma mulher cheia do Espírito Santo, Amém, né? Eu queria, assim, antes da gente começar nosso bate-papo, assim, de forma, né, mais abrangente, eu tenho uma palavra de Deus pra gente compartilhar com a nossa audiência, que tem muita gente nos assistindo, sabe? E essa palavra é uma palavra que eu estava orando por esse encontro da gente, sempre fica com consagração pelos convidados. A nossa família, a gente leva muito a sério esse ministério Olhando o Podcast, né? Que é um canal que você leva a Jesus. E o Espírito Santo ministrou uma palavra, que é uma palavra muito conhecida, porque nós estamos chegando o Natal, né, gente? Verdade. Estamos chegando esse Estamos tempo. às portas do Natal. E a gente vai poder bater um papo sobre o verdadeiro Natal aqui. Amém. Glória a Deus. Não é, amiga? E ele estava falando assim, filha, esse texto que você vai ler agora, que ele me compartilhou comigo hoje, é o texto também do verdadeiro Natal. E eu nunca tinha pensado nisso. O Espírito Santo, ele é lindo, ele é criativo, né? Eu vou ler, então, João capítulo 3, e você acompanha aí com a Bíblia, e vocês ouçam esse texto que é também falando sobre o verdadeiro Natal, que está em João capítulo 3, verso 16 e 17, também que está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou ler o 18 também. Quem nele crê não é julgado. E
O que não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Coisa linda. Que palavra é essa, Tremenda, gente? tremenda. Palavra maravilhosa, Cleninha. Verdade, verdade. Porque esse é um texto maravilhoso, um texto que nós conhecemos. Fala sobre o Natal. Por quê, gente? O que é o Natal, se não o ato de Deus, a bondade de Deus em dar o seu único filho para a humanidade? Ele veio, Emanuel, Deus conosco. Assim, eu me emocionei tanto só em ler a palavra que o Espírito Santo, como ela é viva, então ele mostra outras coisas. Toda vez que você lê a palavra, meu irmão, ela se renova. Então, esse é um texto muito lindo, né? Eu amei assim, de começar com esse texto. Mas minha amiga, me diga, assim, a gente quer saber, o público quer saber também, eu já conheço a sua história. Como é que foi a história de Clênia com Jesus? Como é que Jesus chegou nessa vida de Clênia Costa? Como é que foi a sua experiência? Conta pra gente, minha amiga. Foi difícil eu me render, né? Eu reconhecer o senhorio do Senhor na minha vida. Eu não era cristã e frequentava outras religiões. E quando o Senhor usou uma serva dele para trazer a palavra, eu muito questionadora, eu lembro que ela tinha também uma amiga, né? Uma amiga cristã, uma pessoa muito legal. Só que naquele encontro, né? Eu contra-argumentando dentro daquilo da filosofia que eu navegava. Então, assim, eu lembro que com muito amor, paciência, a minha mentora, no caso, né? Ela começou a trazer o evangelho para mim, pregar o amor de Deus, a salvação. E eu com o coração ali questionador, resistente, né? E a amiga dela chegou ao ponto de dizer assim, ó, falar de Jesus para Clênia é jogar pérola aos porcos. Não perca mais seu tempo, porque eu não vou perder mais meu tempo, amiga dela. E ela... E a gente tem que ter atenção nisso, porque às vezes a gente mata um irmão, né? Uma pessoa rouba a esperança, a possibilidade dela chegar até Jesus. Termina sendo até pedra de tropeço na vida de alguém. Então, a Fátima, essa minha mentora, ela falou assim para a amiga, olha, deixe Clênia comigo. Não se preocupe, Clênia é comigo. E ela investiu na minha vida, me trouxe para perto, me conquistou. A forma dela ser foi que me atraiu. Uau, eu percebi que ela era diferente. E era diferente ao nível de eu desejar ouvi-la, estar com ela. Eu queria saber mais e mais daquele Deus que ela estava anunciando. E foi assim que eu fui em 1993, eu conhecia o Senhor. Ela chegou para mim e fez uma proposta. Ela disse, Clênia, você aceita ir à minha igreja? Vamos comigo. Ela nunca tinha convidado antes, né? Mas depois de algum tempo eu caminhando, a gente lá se tornou amigas. E aí eu falei para ela, ó, eu só vou se você for da minha. E qual era a sua igreja, amiga? Qual era? Você se sente à vontade de falar, fazia parte de qual igreja? Não, na verdade, eu frequentava centro espírita. Sim, e eu era professora kardecista, né? Eu era professora dentro de lá para criança, né? E fazia também aquelas sopão, aqueles trabalhos de obra social. Então você era espírita? Eu era espírita. Quando o Senhor Jesus te chamou. Quando o Senhor me chamou. Importante isso. E aí o interessante é que eu cheguei para ela e disse assim, se você aceitar ir comigo, então eu vou na sua igreja. Aí ela falou, não tem problema. Primeiro você vai na minha, porque o convite partiu de mim primeiro. Sim. E eu vou com você depois. Eu falei, então tá bom. E ela disse que depois que eu me converti, ela falou pra mim que ela ficou em oração e jejum. Ficou orando e jejuando. Sábia, né? Sábia, né? E aí eu fui. Mas foi algo tão forte, porque quando eu fui prestar um culto a Deus ali, né? Fui com ela. E eu fui já ali toda revestida, toda cheia de resistência. E eu falei assim, olha, eu vou com ela só pra dizer pra ela que eu fui e depois ficar contra-argumentando tudo que eu ouvi. É isso que eu tinha em mente, né? Então eu fui com ela. Só que quando eu cheguei lá, parecia a primeira igreja batista de João Pessoa. Sim, o meu pastor amado essa paraibana da Gema. Sim, o meu pastor amado, Estevão Fernandes de Oliveira, sim, ele começou a pregar.
E a sensação que eu tive, ideia, é que ela tinha contado tudo que ela sabia de mim para ele. E a sensação que eu tinha é que ele tinha descoberto, procurado saber, porque ele conhecia tudo ali. Ele estava falando a minha vida. Só que era Deus usando os lábios dele. A pregação que ele falou, eu tenho certeza que deu um impacto em todos. E quando ele chegou no ponto, o ponto X da questão, ele perguntou: quem está sentado no trono do seu coração? E ele disse: Deus não divide o pódio com ninguém. Ele é o centro. Ele quer você por inteiro. Corpo e alma e espírito. Até a palavra de Deus em Tessalonicenses fala isso, né? Que o Senhor quer que a gente se apresente a Ele corpo, alma e espírito irrepreensível, né? Buscando andar naquele caminho reto, justo, santo, né? Então, assim... Então, ela falou isso. Eu pensei isso. E o pastor... E ele continuou durante a pregação dele, Estevão Fernandes. E aí ele foi e disse assim: você precisa tirar quem está no trono e permitir que Deus seja o centro do seu universo, o centro, ele precisa sentar esse trono pertence a ele. E aí? Na hora foi um impacto para mim. E ali eu parei, aí eu falei, eu e Deus ali, eu calada, eu não demonstrava nada a ela, mas eu tava tensa, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha Deus, é verdade, o Senhor não está sentado no trono do meu coração. Isso eu tudo pensando. E eu olhando para frente, pro pastor, pro pregador. Aí eu pensando, o Senhor não está sentado no trono do meu coração. Mas isso está errado. Olha, o Espírito Santo de Deus já estava operando na minha mente. Me convencendo do meu pecado, da justiça e do juízo. E aí eu disse, não, isso está errado. Eu amo. O Senhor não está. Ah, Deus, eu não consigo tirar quem está no centro do meu coração para que o Senhor sente. E aí eu falei uma coisa para Deus. Não sabia eu que eu estava orando. Eu disse assim, Senhor, eu não consigo tirar. Mas faz o seguinte. Tira do meu coração quem está no centro e senta porque o trono te pertence. Quando em pensamento eu falei o trono te pertence, Deia, me veio um choro. Eu fiquei, porque parece a gente vai... Fazia muitos anos que eu não lembrava essa história mais. Você foi falando, ela trazendo à memória aquilo que traz esperança. Não só para mim, mas para quem está assistindo. Talvez se identifique com a minha história. Quem é que está sentado no trono do seu coração? Deus não divide o pódio com ninguém, sabe? Então, assim, a gente sofre quando quem está no trono do nosso coração não é a devida pessoa. Ali tem lugar e é lugar do rei, o rei dos reis. Aleluia. Então foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a chorar naquele culto. Minha amiga ali o tempo todo, ela disse que não parava de interceder, jejuou, estava em jejum. E assim, o que aconteceu ali foi algo sobrenatural. Aí veio uma música. Olha, quem canta lindo é você. Oh, minha amiga. Mas assim, eu vou tentar lembrar para você, ou tentar passar para você a letra da música, alguns pedaços. A música... Enquanto eu pensava e comecei a chorar, foi feito o apelo, né? O pastor fez o apelo. E a música dizia, uma luz brilhou em meu caminho, quando eu ia triste e sozinho. Quando eu olhei para a luz, nela eu vi Jesus. Foi um minuto só do seu olhar. Ai, e naquele minuto, quando eu vi, eu estava com a mão levantada, fui até a frente, chorando. O pastor Estevão Fernandes orou. E foi, assim, algo sobrenatural. Ali foi um divisor de águas na minha vida. Ali foi o antes e o depois. Tudo mudou, amiga. Tudo mudou, sabe? Na sua vida, aquele depois. Brilho, né? Conta aí, amiga. Tudo mudou. Foi de uma forma tão grande, Deia. Foi tão lindo aquilo que Deus fez na minha vida. A sede que eu tive de Deus. Que eu já quis me envolver em tudo na igreja. Já queria aprender mais da Bíblia. E foi tão lindo que o meu irmão Kenneth... Ele é design, né? Design industrial. Ele hoje é pastor, mas ele também era naquela época espírita. Mas ele era daquele de comer os livros. Então, assim, na verdade, eram todos sedentos de Deus, né? Sedentos de Deus. E o que é que acontece? Quando meu irmão começou a ver a mudança de dentro para fora,
Meu né? Deus. Não é essa mudança que o mundo está acostumado, que é aquela mudança de fora para dentro. Eu não tenho nada contra você ficar linda, maravilhosa, né? Então, assim, procurar ajeitar aqui, ali, Sim. não tem problema. Mas, assim, a mudança que agrada a Deus é quando ela vem de dentro para fora. Uau. Porque ela traz esperança ao mundo sedento. O mundo tem sede de Deus. Quando o mundo olha para você, Ideia, o mundo vê, além da sua beleza exterior, que é visível aos olhos, mas eles veem uma beleza muito maior, que excede essa. Porque a beleza de Deus em nós, né? Deus, do temor de Deus, do amor a Deus. Isso faz toda a diferença, Deia. Você bem sabe disso. Olha, enquanto você estava falando aí da beleza, né, de que Deus muda de dentro para fora, eu estava vendo assim, eu fui em um culto essa semana mesmo que a preleitora falou sobre a história da unção de Davi. Então, quando Samuel foi lá ungir Davi na casa de Jessé, ele olhou logo para o irmão, né, aquele fortão, acho que era Abinadab, não sei Deus se era Eliabe. Deus não vê como o homem vê, né? Aí Deus falou, na verdade é uma testificação, porque Deus falou comigo poderosamente naquele culto, nessa semana. Que lindo. Filha, eu não vejo como as pessoas veem, porque o homem vê o exterior, mas eu olho para o interior. Eita, Glória meu Deus! Que coisa mais linda. Amiga, assim, é muito lindo ver, né, a sua conversão. Eu já conheci uma parte, né, que eu tinha, a gente sempre fez, né, nós somos muito amigas há muitos anos. Há muito tempo mesmo, uns 20 e poucos anos, né? É verdade. Uns 20 anos. E assim, eu sei que você, essa mulher, eu nunca vi você diferente, de verdade. Gente, essa mulher sempre foi essa sede, né? E eu sei que você é uma mulher eu tenho que... sede de Deus. Você tem sede, fome do Senhor, né? E é assim que nós devemos permanecer, esse fogo, a chama do Espírito Santo em nós. Eu não consigo ser diferente, você me conhece. Coisa linda. Eu sou intensa para o Senhor e eu consigo enxergar isso em você. Mas eu sei que alguns momentos também, né? Há muitos momentos que você tem atravessado de dificuldade. Eu sei que, né, o seu casamento é um casamento feliz, né? Suas filhas. Mas também tem áreas da nossa vida que às vezes a gente... Nem tudo é flores. Nem tudo é flores, né? É verdade. Existe algum momento, assim, que você acha relevante para a gente contar? Tantas pessoas hoje, né? A gente olha para muitas mensagens que eu recebo. Olha, André, eu tô passando por essa situação. Às vezes a gente, né, conta a nossa vida, mas... as pessoas se identificam porque muitas estão atravessando tanta dificuldade. Verdade. Tanta dificuldade. E eu sei que você é uma mulher guerreira de oração e já enfrentou muitas dificuldades também ao longo da sua jornada, né? E eu me recordo de algumas dessas dificuldades na saúde, né? Momentos que você... Eu sei que você tem muito para contar e não podia ter filhos, né? Tem algumas coisas em cirurgia também, que você já fez cirurgia cardíaca e tudo. Isso. Conta aí pra gente aí, como é que foi? Como é que foram esses momentos em que Jesus te ajudou, tirou você daquele vale, sabe? Existiu algum momento que você queira falar pra gente? Existe algum texto também que te ajudou, baseou, né? Para que você atravessasse essa dificuldade? Conta pra gente, amiga. Deia, fechando aquilo que eu estava te falando, sim, tem uma coisa que eu lembrei que eu acho assim muito lindo. Nós somos luzeiros no mundo, né? A Bíblia fala que a gente deve ser astros no mundo anunciando palavras de vida, né? Então, a gente é chamado para ser luz, ser sal da terra, né? Luz para os homens. Sim. Então, assim, a mudança, quando ela é de dentro para fora, ela traz mudanças em outras vidas também. Ela alcança o objetivo, o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Então, eu lembro que meu irmão, né, ele era muito envolvido com a doutrina que ele cria e pregava, anunciava. Então, ele chegou um dia para mim, depois de convertido, né, depois que ele se converteu, hoje é pastor, ele chegou para mim e disse que o que levou ele à igreja, querer conhecer, porque ele nunca tinha colocado os pés numa igreja antes, né, cristã, evangélica, ele jamais iria, ele mesmo dizia, jamais eu irei colocar meus...
não queria nada, nem tinha muita empatia com esse povo diferente, né? Para alguns. Então, o que acontece? Ele falou, eu quero conhecer o Deus que mudou a minha irmã. Faz palavras dele. Chorei tanto no dia que ele me disse isso, Déia. Ele disse, eu quero conhecer o Deus que transformou a minha irmã. E hoje ele é um pastor de almas, né? Ele tem... eu tenho 3 sobrinhos lindos, maravilhosos, né? Filho do Kenneth Amaral, pastor Kenneth. Ele trabalha também na Primeira Igreja Batista, lá na área de ensino de João Pessoa. Na área de ensino, na área de... com o Antigo Testamento, né? Ele é excelente nisso. Um teólogo, assim, brilhante. Então, ele até largou, deixou de lado mais a carreira dele profissional para investir no reino. Fechando isso e indo para esse ponto sobre... Deus já me curou de muitas enfermidades, sim. Ele transformou minha história no antes e no depois. Já passei por muitos vales, mas digo uma coisa a você. Eu acredito que eu venci todos esses vales porque eu aprendi de Deus não murmurar, jamais murmurar. A palavra de Deus ensina a gente, Andréia, no Antigo Testamento, que a árvore de murmurador não floresce, sabe? Você olha para a história do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, aquele povo começou, o povo hebreu de hebreu, eles começaram a murmurar. Meu Deus. Cada cabeça das tribos ali, né? Deus reuniu eles no deserto e mandou eles trazerem um galho seco, né? Então, o profeta do Senhor foi e disse, tal horário aqui, reunidos, traga a cada um galho, porque é isso que vocês são, galhos secos. E aí pediu para que cada tribo, cada representante das tribos, enterrasse seu galho. Porque estava ocorrendo muita murmuração contra a posição de Arão. E o que acontece? Eles enterraram o galho. E o profeta disse, volte amanhã. Porque quando Deus tem que fazer um milagre em nossas vidas, ele faz de um dia para o outro. Eita! É assim, não piscar. E ele disse, volte amanhã. Porque aquele que o Senhor de fato escolheu, o galho vai florescer. Deus prometeu o galho florescer. Mas Deus é Deus do extraordinário, Andréia. Ele não só fez florescer o galho de Arão, como ele deu cachos de amêndoas. Meu Deus! Da qual trouxe, assim, uma surpresa para todo o povo. Porque, assim, Deus é esse Deus do extraordinário. Ele é o Deus do fruto temporâneo, aquele fruto que dá fora da estação e é mais doce, mesmo sendo menorzinho. Então, ele é esse Deus maravilhoso. E o segredo, quando você passa por lutas, dores, é não murmurar, Dé. Porque quem somos nós para chegar para o oleiro e dizer assim, porque o vaso chegar para o oleiro e dizer assim, por que me fizeste assim? Ora, o pintor, o artesão, o design, ele faz como lhe apraz. Uau! Fala, papai! Arte é arte! E nós somos feituras do Senhor, né? Criados por Deus para a sua glória. O inimigo das nossas vidas, desde o princípio, tenta roubar de nós, sabe, Dé, algumas coisas. Em primeiro lugar, eu percebo a singularidade. O inimigo veio para roubar a sua singularidade, a sua força, o seu vigor, a sua esperança, sabe? Né? A sua alegria. E olha como é triste, ele tenta roubar a alegria. E se a gente parar, estamos em período de Natal, a gente vê brilho, aqui a árvorezinha, a gente vê brilho, luz, né? Agora, quando a gente perde o privilégio de ver a luz e o brilho da alegria, meu Deus, que é um dos frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, ou melhor, ele é o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo prega sobre isso, é a alegria. E, Déia, a alegria, se você parar para analisar, a alegria, eu tenho aprendido isso, ela é a expressão externa de uma experiência íntima
de amor. Aleluia. E quem é o amor? Jesus é o amor, né? Eita, que coisa Ele é o amor. linda. Então, se você perde a alegria, Andréia, você perde tudo. Jesus é a fonte da nossa alegria, Amém. sabe? E a gente precisa buscar beber da fonte. Que lindo. Da fonte. E eu vou te dizer algo, Deia. A gente olha para as escrituras e fica maravilhado, né? Como Deus é um Deus minucioso. Detalhista, né? Detalhista nos mínimos detalhes. Imagina. Ele olha assim para Eufrata, né? Para Belém, Belegarém, que é a junção de duas palavras, né? Belegarém, casa de pão. Quem é que nasce em casa de pão? Não é o padeiro. Não. É o próprio pão. É o pão da E vida. ele precisava nascer em Belegarém, né? Uma cidade menor entre... para que ele pudesse com propriedade dizer assim, eu sou o pão da vida. Que lindo. Quem comer de mim não vai voltar a ter fome, sabe? Eu amo. Eu amo. É muito gostoso falar de Jesus. Emocionante. É muito. É tão interessante que os apóstolos, os discípulos, melhor, disseram que se fosse escrever acerca de tudo que Jesus, né, deixou, Os milagres os dele. milagres, os feitos, os prodígios, as maravilhas, o seu agir, o seu falar, não caberia em todos os livros do mundo. Tá escrito, Deia. Tá, João, Evangelho Então, de assim, João. a gente em pouco tempo começa a conversar, aí entra outro assunto, aí Deus traz à memória É aquilo que lindo. renova nossas esperanças. É gostoso falar é dele. Gostoso. É um Deus minucioso em detalhes, com Amém. certeza. Ele tem sido, né, esse refúgio, Tem fortaleza sido, seu, tem né, sido. amiga? E aí, quando eu casei, né, logo no primeiro ano, que fui fazer check-up, exames, Sim. e aí foi constatado que eu não poderia ser mãe. Mas eu não murmurei. E eu repreendi aquela palavra de maldição, sabe? Eu não aceitei, não Uau. deixei aquela palavra encontrar guarida no meu coração. Sim. O primeiro momento é o choque, né? A surpresa. Eu não posso ser mãe. E era meu sonho de infância, Deia. Oh. Deus traz existência que não existe. E que mãe, viu, gente? Olha, John vai colocar depois uma imagem da família dessa mulher. Você não tá entendendo. É uma belezura pra isso, ó. As minhas princesas. Beca casou, né? E É. toda linda. Marcela também. E Débora. Duas geradas no ventre e uma gerada no coração. Eita, E olha que foi dito que eu não poderia ser mãe. Imagina. Então, assim, não que a médica estivesse falando, estivesse errando, né? Sim. Os exames apontavam para isso. A questão não é essa. Mas a questão é que Deus é especialista em mudar história, reescrever história. Não é verdade, Dea? Ele Eu reescreve creio. a nossa história. Não é, amiga? É a especialidade dele. E aí, eu continuei em oração, vivendo minha vida, né? Ali e conversando com Deus. Porque Crendo, né? Crendo, por fé, porque a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam do Senhor têm que crer que Ele é galardoador dos que nele espera. Eita, Glória, eu Precisamos sabia que esse esperar podcast nele. ia ser fogo puro, minha gente. É verdade. E ele disse, né, a palavra que a gente recebe, de graça receber, de graça dai. E essa palavra que possa trazer, gerar frutos dentro do coração de quem está me assistindo, assim como tem gerado no meu e no de Andréia. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Ela não vai só ao seu coração, mas ela vai também aos nossos corações, né? Eu imagino assim, sabe, ideia, quando eu penso na palavra de Deus, um grande bolo. Sabe aquele bolo confeitado lindo que com os olhos ele atrai? O próprio Deus fatia o bolo. Cada um sai com sua fatia. Quando abre o coração e está disposto a isso, sai com sua fatia. Sua porção, né? Sua porção. Uau. Agora, como o nosso Deus é um Deus do extraordinário, mesmo você dizendo assim, não, eu vou levar o bolo todo, ele multiplica. Aleluia. Ali outro bolo. Peguei o bolo todo. Outro tá ali. Fatia. Cada um. Uns pegam 3 fatias, outros 2. Depende da fome do espírito, né, Deia? Que lindo, viu? E aí, quando você receber esse diagnóstico da infertilidade, eu não vou crer nisso. não Olha, vou crer talvez, nisso. Cleninha, você tem pessoas aí
mulheres que às vezes pedem até oração, você, mulher de Deus, que às vezes recebeu algum diagnóstico, creia, pois ele é Rafá, gente. Deus que Olha, cura. quando eu falei, Cleninha, eu quero entrevistar você. Deus falou na mesma hora aquela palavra, Rafá. Sabe? Glória. É uma serva de Deus que creu no meu nome, Rafá. Então, Glória é a assim, Deus. eu sei que você tem muitas coisas para falar, né? Mas, né? E a gente já quer ministrar para você que está hoje doente, quem Amém. sabe? Em nome de Jesus. Existem pessoas que ligam, que pedem, assim, né? Ligam, no caso, né? Pessoas que me assistem e que, conectadas comigo, mandam um direct ali no Instagram, manda também aqui. Pessoas que pedem oração, pessoas que estão hoje enfermas. Olha, meu irmão, nós cremos no Deus Rafá. Você Amém. pode receber no seu coração essa certeza que Ele é o Deus que cura. Ele continua Aleluia. curando. Eu sou um milagre. Essa mulher aqui, Kleine, é um milagre. Sou um milagre. E hoje ela tem 2 filhas, né, biológicas e uma do coração. Você também pode receber isso no seu coração. Ele continua sendo Deus Rafá, É verdade. o Deus que cura, que está lá em Isaías 53, que pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados. Pega a sua porção aí, porque eu já estou Glória recebendo a a minha. Deus. Teve também uma outra... É. Um outro episódio, eu sei que são muitas coisas que É a gente verdade. gostaria de compartilhar, muitas e outras, né? Andréia, para eu não me perder com tantas curas, eu Meu trouxe até Deus. uma listinha aqui, porque aí até os anos, né? Gente. Porque eu já tenho 55 anos, a memória não é a mesma. Jovem, linda. E aí eu trouxe para lembrar, né? Sim. Quais foram as inúmeras curas, as que eu achei mais Uau. interessante em trazer, né? Então, assim, eu lembro, Deia, que nos primeiros anos de vida, aí eu engravidei de Rebequinha, né? Sim. Foi uma gravidez realmente, 9 meses, uma gravidez de risco, mas Uau. o Senhor me guardou, porque até aqui Ele tem me ajudado. Porque assim, por que gravidez de risco? Porque quando eu completei 2 anos de casada, o meu pai morreu. E a gente, mulher, tem que ter muita atenção com relação ao nosso emocional. Sim. Porque assim, quando meu pai faleceu, o baque foi tão grande para mim. Apesar de ter dito a notícia com todo cuidado, esmero, aos pouquinhos, dose homeopática, mas quando eu cheguei lá, que eu vi a cena, né? O meu pai tinha falecido, foi muito forte para mim a cena. Porque eu, Andréia, eu voltei sem andar. Eu fui, pegamos um voo, fomos, e eu não consegui nem ir para o sepultamento. Uau. Meu Deus, eu não Inexplicavelmente, os meus pés embaixo, eles viraram 2 edemas enormes assim, que eu não conseguia ficar em pé nos meus pés. Mas não teve explicação para esses No edemas? início não tinha. Mas Deus, ele sempre, né? Quando ele quer, ele explica por quê. Sim. Então, assim, o que aconteceu? Fiquei naquele estado muito mal. Quando eu retornei a Salvador, passei um período na cama. Uau. E assim, tem amigos que me assistem e eu agradeço a família Ferreira, né? Sim. Que era da PIB daqui, a PIB do Brasil na época. Sim. Que a Diana, uma mulher de oração, a Darcy, que até hoje é minha intercessora, uma serva do Senhor, que é a mãe dela, Juliana, Poliana, esse pessoal todo, tão Uau. amado da minha alma, minha gratidão é eterna. Né? Orou muito Vocês estão por presentes você. em minhas orações, Aleluia. o testemunho de vida, né? Daquilo que eu vivenciei, e vocês permitiram ser esse instrumento para a vida da minha família. Eu continuo passando e vou passar enquanto viver. E as minhas filhas vão passar de geração a geração. Porque vocês foram instrumentos de Deus. A minha irmã em Cristo, a amiga Diana, chegava a ficar lá na nossa casa, eu morava ali no F. Amaral, na Avenida CM, ela ficava lá orando comigo, sabe? Uau. Repreendendo aquela enfermidade, porque não conseguia descobrir o que é que eu tinha. E aí eu conheci um médico, Deus sempre coloca, sabe, Sim. pessoas extraordinárias também no nosso caminho. Conheci um médico que passou por anos, né? Até ele ir embora de Salvador, hoje ele está em Erecê, ele e a esposa são médicos. Sim. A doutora Alessandra, doutor Augusto César, uma celebridade. Então, assim, ele não só descobriu os motivos, como também o tratamento, né? Sim. Então, assim, devido à perda, o emocional trouxe à tona
uma febre reumática que eu tinha tido na infância e ninguém nunca soube. Porque na minha adolescência eu fazia academia, eu corria, andava, eu não tinha sintomas. Então, assim, essa doença ficou guardadinha lá. E com a morte do meu pai, ela veio à tona. E todas as taxas de artrite e artrose eram assim no topo. Todas as articulações doíam, eu não conseguia mexer. Meu nome era dor. Uau! E eu passei por esse vale. Mas eu não passei sozinha. Jesus estava comigo, sabe? Ele estava comigo. Aleluia. E aí, o propósito maior vem se cumprindo na minha vida, né? Porque eu tenho tido a oportunidade de ajudar outros que passam também por situações difíceis, né? Eu tenho aprendi muito com essa família, né? A ser hospedeiro, porque, inclusive, quando a minha filha Rebeca nasceu, que eu já estava em tratamento, era um dos motivos e preocupações dos médicos, porque eu tinha indicação na época, que hoje eu já troquei as válvulas cardíacas, de cirurgia, né? A médio e longo prazo na época. E aí, era delicado eu engravidar, mas engravidei. Por causa do problema cardíaco também, que você já tinha descoberto a questão das válvulas? Por algumas questões, né? Sim. Lá atrás, útero invertido, algumas coisas que foi difícil eu engravidar. E também pela forma como eu estava, né? Em tratamento de artrite, de artrose, tinha medicações, tinha isso e aquilo, enfim. Era contraindicado você engravidar naquele momento. Engravidar. Mas aprovou eu engravidar. Uau! Eita! E que momento de alegria, né? Que momento. Que momento. Maravilhoso. Aquela explosão uma mãezona, né? Externa que expressa aquela experiência íntima de amor, né? De Deus para conosco. Sem que mereçamos. Porque a gente não merece nada dela. Nada. Tudo que Deus nos dá é graça. É graça purinha. Gente, purinha pai, purinha filha, purinha espírito. É graça. E quando eu falo purinha, eu lembro dessa minha amiga aqui. Onde eu tiver, Flávia, olha, é coisa de Clênia. Porque você é essa alegria, né, Clênia? E assim, como eu vejo Jesus todos esses vales, eu sei que é muita coisa, né, que você passou e passa na sua saúde, mas quando você falou aqui, olha, mas o segredo é não murmurar. É não murmurar. Isso aí toca mesmo. É a chave que muda a sua história. A chave que muda, sabe? E não só deixar de murmurar, não murmurar, né? Outra coisa, aprender a colocar, boas sementes nos lábios. O poder da vida e da morte estão nas palavras. E cada um vai usufruir do seu fruto, né? Uau! Isso aí, né? Teme e treme na presença do Senhor. Exatamente. Porque há um poder nas palavras, né? Lembra que o inimigo tenta roubar algumas coisas de você? A esperança, né? A singularidade. Então, você tem que estar atento para que você não caia nas astutas ciladas do adversário das nossas almas, né? Porque diabo não é aquela figurinha de rabo e chifre. No original, diabolos é adversário, inimigo de Deus. Ora, se ele é meu adversário, é seu adversário, é de Deus, adversário é nosso também. É nosso, né? Não é verdade? Nos odeia. Jesus nos ama. Mas o inimigo, ele nos odeia, mas o Senhor nos ama, né? E por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus, né? Esse Deus Elohim. Deia, a gente não pode esquecer de comentar algo extraordinário. Falamos em Deus Elohim, né? No Deus Elohim. Então, assim, Elohim tem essa terminação IM, sabe? Elohim. Elohim significa Deus Criador. E essa terminação tem algo extraordinário nela. Revelador. Porque a terminação Elohim, ela é um substantivo na gramática que indica 3 ou mais pessoas. Uau. Ora, a gente sabe que no princípio era Deus, né? O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Tá lindo, Jesus! Então o que a gente vê? No princípio era Deus. Só que quando Deus disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, o Pai Criador não estava sozinho. Uau! E aí a Bíblia mostra que o Pai Criador é o Elohim, Criador. E esse Criador não estava só. Ele estava com o próprio Jesus Cristo.
estava com o Filho, tanto é que tanto Jesus como o Espírito Santo de Deus fazem parte dessa Trindade, entendeu? Uau. E Deus, para que a gente não questionasse esse assunto, ele deixou sua marca na natureza. Que lindo. O cientista Adalto Lourenço, né, que em memória dele, eu estou trazendo aqui esse grande cientista, Homem de Deus. ele fala muito bem acerca disso. Então, assim, esse Deus criador, Elohim, ele deixou sua marca registrada na natureza. O DNA, né, dele, O DNA dele deixou a marca. Então, para onde você olha, você vê essa trindade. Você olha para matemática, sabe? 1 vezes 1 vezes 1 é igual a quê? A 1. Aí você olha para os estados da água, sólido, líquido, gasoso, o que é isso? É tudo água. É tudo ele. Você olha, sabe, para na química, prótons, nêutrons, elétrons, tudo isso é o átomo. Meu Você começa a olhar em todas as áreas, em tudo, sabe? Cabeça, tronco e membro, onde você olha, você vê isso. Aí você diz assim, mas na Bíblia tem o nome Trindade, Clênia? Não, realmente, o nome Trindade não existe. Ah, mas existe algo que, sabe assim, tá entre as linhas, tá entre linhas, né? Tá entre linhas. Então Deus deixou assim, as pistas, vá lá, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o coração. De mim, vai me buscar. Tem a fome que você acha. Então o que a Bíblia Sagrada tem, e eu já estudei sobre isso, são versículos que apontam para, olha só, que o Pai e o Filho é um. Que o Pai e o Espírito é um. Que o Filho e o Espírito é um. E que o Filho e o Pai é um. E que o Espírito e o Pai é um. E que o Espírito e o Filho é um. Uau. Isso é o que se não é a Trindade. Entendeu? Você tem um texto pra gente ler Tenho sobre... todos esses versículos. Lê um texto pra gente aí, porque é algo que as pessoas Jesus às vezes... falou, sabe? Disseram, Jesus, mostra-me o Pai. Aí Jesus João 14. Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Que lindo. Entendeu? A Bíblia fala também, o apóstolo Paulo escreve, sabe? O Espírito de Cristo. Uau. É o Espírito de Deus. Que lindo. Então, assim, vários versículos mostram que os três são um, sabe? Meus irmãos, nós estamos aqui falando algo muito sério, que Cleninha está trazendo, né? Acerca da Trindade. E eu sei que você é entendida nesse assunto, e a Trindade, e muitas vezes questionam, mas não existe um texto que fale sobre a Trindade Santa, ora. Tem vários inúmeros. Isso. Eu e o Pai somos um, Jesus falou. Inclusive de Gênesis a Apocalipse. Porque o Antigo Testamento aponta para Jesus, entendeu? Aponta para ele. Assim, nós, né, Andréa, nós respeitamos muito as outras religiões, as outras seitas, né? Respeitar é uma coisa. Concordar. Agora, concordar é outra, né? Graças a Deus, os nossos líderes, né? Autoridades postas por Deus, sabe que vivemos num estado laico, né? Então a gente respeita, mas essa é a nossa opinião, mas é mais do que a nossa opinião. Tá aqui. É a opinião, a conclusão que nós chegamos através das Sagradas Escrituras, né? Através das Sagradas Escrituras, porque quanto mais a gente estuda e mergulha, a gente vê isso. Eu lembro, você tocou nesse assunto, antes da gente fechar esse colchete aí, eu lembrei que uma vez perguntaram, conversando comigo, uma pessoa me questionou, eu vou dizer a resposta que eu dei para ela, né? Ela começou a falar, tal, enfim. Aí eu disse para ela, olha, segundo aquilo que você crê, se Allan Kardec, de fato, é o espírito mais evoluído, contudo, Jesus veio e se tornou um espírito mais evoluído do que Allan Kardec. Então, Jesus, segundo a doutrina, é o espírito mais evoluído do qual já passou na Terra. Então, também a doutrina dos dois são opostas. Então, entre o espírito mais evoluído e o espírito menos evoluído do que o do mestre, eu tive a decisão e cheguei à conclusão que eu gostaria de seguir somente
o espírito mais evoluído do que o Allan Kardec. Porque, não, mas eles pregam a mesma coisa. Não, eles não pregam. Jesus deixou claro que não é pelas obras que se vai a Deus, para que o homem não venha se gloriar. Só que a doutrina espírita acredita que sem obras não há essa subida de degraus. Não é pelas obras para que o homem não se glorie. Então, só aí você percebe que a doutrina uma é diferente da outra, né? Então, assim, tem inúmeras passagens. Muitas. A gente ia ser um podcast gigante. Só falando disso. Eu fico assim, emocionada em saber, Cleninha, que ele dirige a sua vida, sabe? Amém, verdade. E quão apaixonada você é, né? Está chegando esse tempo maravilhoso do Natal. E assim, eu falei, olha, minha amiga, a gente vai falar. Porque Deus falou que nós somos sal e luz. Se o sal não salgar, né, não trouxer a luz, para que serve? Olha, meu irmão, a gente vê tanta correria que a gente vê as pessoas agora, é presente, é não sei o quê. Tudo bem, eu amo enfeitar minha casa. É gostoso, né? A gente não pode perder o verdadeiro brilho, né? Não devemos perder a oportunidade de apreciar o verdadeiro brilho, sabe? Porque é maravilhoso ir pro shopping, ver as decorações, né? Decorar nossa casa. Eu geralmente começo a decorar em novembro, né? Para que não passe tão rápido. Eu amo luzes, presentes. Tudo isso é lindo e fascinante. Uma ceia posta, é muito bonito. Agora, devemos ter o cuidado, principalmente como cristãos, sabe? Devemos ter o cuidado para a gente não perder o brilho principal, que é o brilho divino. Você perder a perspectiva do brilho divino, sabe? Nós não devemos correr o risco, devido a essa correria toda, da qual você está trazendo aqui, correr o risco de deixar, nessa data magna, o aniversariante de fora, né? Porque corre esse risco de você ser uma Marta. E Jesus falou, Marta, Marta, estás tão afadigada com tantas coisas e só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tomada. Então essas duas irmãs, uma deixou todos os seus afazeres e correu para os pés do Senhor. A outra não, a outra estava muito afadigada. Agora eu pergunto a você, mas por que ela estava afadigada? Ela estava fadigada porque ela tinha... era impulsiva. Não, ela estava fadigada, sabe por quê? Porque Jesus chegou na casa dela com os seus discípulos. Ela não estava preparada e não tinha feito comida para um batalhão. Ela tinha motivo para estar correndo. Era legítimo, né? Era legítimo, né? Era legítima a pressa dela em preparar o melhor para Jesus, era legítimo. Contudo, Deia, ela esqueceu que ela podia fazer tudo isso com o pensamento antenado nas palavras do Senhor. Olha, a casa era pequena. Quantas vezes eu me encontro, coloco lá a Bíblia para ouvir, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, eu pego a Bíblia... no YouTube, né? Narrada no YouTube. E aí eu tô lá lavando minha louça, ouvindo, tô lá fazendo meu almoçozinho, os lanchinhos, porque meu marido todo dia 10 horas, meu lanchinho. Ele trabalha em casa, né? Sim. Então eu tava lá, eu fazendo a comidinha gostosa dele, o lanchinho, mas eu tô ouvindo a palavra, sabe? Então, assim, é importante a gente priorizar o que é prioridade. Deus realmente tem sido prioridade na sua vida? Você tem buscado, de fato, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele? São perguntas que eu faço a mim todo dia. Clênia, e sua devocional? Como é que está a sua leitura bíblica? Hein? Então, assim, é importante, nesse período natalino, você se autoconfrontar, sabe? Qual o verdadeiro significado do Natal para mim? Né? Que lindo. Em que pódio eu tenho colocado o Senhor, eu tenho colocado os afazeres, a lista de convidados, as festas, né? As ceias, ou eu tenho priorizado o Senhor? O Senhor não pode faltar. Às vezes tá lá na casa de cristãos, né? Tudo bonito, e comem. E a Bíblia deixa uma advertência pra gente, sabe? Ele diz assim, ó, não se embriagueis com vinho,
onde há dissoluções, Meu mas enchei-vos do Espírito. Então, na casa do cristão sincero, a ceia dele não pode faltar ao convidado de honra. Estejamos atentos para isso. Uau. E temos que lembrar que Jesus Cristo, ele é nada mais, nada menos que o sermão, né, das bem-aventuranças na prática. Uhum. E ele, nas Sagradas Escrituras, ele pergunta a gente, sabe? Tive fome, deixe-me de comer. Eu tive sede, deixe-me de beber. Eu tive preso, você foi me visitar. Meu Deus. Eu tive doente, né? Você foi me visitar, né? E ele disse assim, quando fizestes a qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então, Natal, sem você pensar no seu próximo, meu Deus, perde o sentido. Porque Jesus falou que sabe qual é a religião perfeita? É você dar assistência aos órfãos, às viúvas em suas necessidades. Uau. É você estender a mão pro próximo. Aí você diz assim, eu tô desempregado, eu tô sem dinheiro. Ninguém é tão pobre que não tem o que oferecer. Um sorriso pode ajudar muitas pessoas. Um abraço. E Deia bem sabe disso. Esse sorriso Uau. dela traz cura. Oh, você sabia que o sorriso traz cura? Menina, eu aprendi a fazer um exercício. Seu sorriso traz cura pra minha vida, gente. O seu também, Deia. Deia, vamos fazer um exercício emociono. aqui, um exercício para os telespectadores. Menina, na hora que eu tô chateada com alguma coisa, E aí? eu aprendi uma fórmulazinha. Faz aí, ó. Vamos ficar... Bem que você toda hora você experimenta isso. Então, assim, quando você estiver no momento, você não estiver muito bem, né? Que tem dia que a gente também não suporta a nossa voz, né? Oh, meu Deus. Tem dia que a gente, sabe, diz assim, ó, Cleine, cala a boca, eu não quero te ouvir. Fica quieta. E tem dia que a gente tá assim, né? Dizem que é os hormônios. Então, no momento que você não tá muito bem, Sim. ou você escuta uma palavra, que aquela palavra vem pra ferir tua alma, sabe? Sim. Você, sem que a pessoa perceba, Sei. pra ela não achar que você tá louca, você chega assim num ambiente que ninguém tá te olhando. Aí você faz assim, ó, pega aqui, estica aqui o sorriso. Olha, fecha os olhos e estica. Um minutinho. Perceba que vai uma mensagem para todo o seu corpo, o seu cérebro. É uma mensagem que diz mais ou menos assim, ó, tá tudo bem. Uau. Tá tudo bem. Você sente isso? Essa palavra não vai me afrontar, né, amiga? Essa palavra não vai me afrontar, vou rir. Não, você trabalha a musculatura, sei. entendeu? Que é da área Sorriso alegre médica. é formoseiro, né? A Bíblia diz, né? É. Que um coração alegre formoseia o rosto. Mas um coração triste, né? Ele traz doença à alma. Uau. Quantos médicos falam que devido a raízes de amargura, falta de perdão, tem muita gente com câncer? Uau, é mesmo. É muito forte isso. Muito forte. Para você ver uma simples... por eu não ter conseguido administrar, né? Falta de perdão, voltando para aquela história que eu falei do meu pai, Sim. por eu não ter, não é aceitado, mas assim, por ter vivenciado aquele choque, né? Sim. Quando eu vi meu pai morto, aquela dor foi Sim. tão grande, então assim, o coração sofreu de tal maneira que trouxe doença à tona. Então a gente, às vezes, se você realmente quer ter uma vida, né, mais saudável, então você tem que desacelerar mais. Você tem que pensar nas coisas que vêm do alto. A Bíblia diz o quê? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se é alguma boa fama, se é algum perfeito louvor, é nisso que pensar. Olha o detalhe. E o Deus de paz será convosco. Uau. E quem é esse Deus de paz? É qualquer paz? É a paz que o mundo anuncia? Não. É a paz que excede todo entendimento. Uau. É paz até em guerra, né? É passar pelo vale da sombra da morte e dizer assim, ó, eu tô em paz, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me
consolam, né? Gente, e aí quando ela fala assim, ela tem propriedade para falar, porque, né, quando Clênia recebeu a questão, você recebeu o diagnóstico da questão da válvula cardíaca, e você me pediu oração, Foi amiga, ore, porque eu vou fazer essa cirurgia. E eu me recordo, porque eu sou sua intercessora mesmo. Glória a Deus. E aí a gente intercedia muito por você. E eu sei que ela chega no hospital, você não parece, ela evangeliza aquele hospital todo, ela chega animando, ela chega pregando a palavra. Se tiver alguém aí nos hospitais que eu passei, tá testificando tudo isso. Testifica e coloca a mensagem. Olha aqui, todo mundo interage. Dou presente, dou mensagem, falo do amor de Deus. E é interessante, acontece cada situação. Você que eu esqueço até que eu tô doente. Coloque aí uma Incrível. mensagem. Porque, gente, é muito assunto aqui. Você não tá entendendo. Essa mulher tem testemunho de cura, de milagres. Sim. Uma mulher que é cheia do Espírito. Eu conheço Clênia há 20 anos. Eu nunca vi diferente, gente. É dessa alegria. Deus. Mesmo. Faço das suas as minhas palavras, porque quem conhece a Andréia também sabe que ela é assim o tempo todo, né? A alegria que vem do Espírito. Vem, porque eu sei de onde ele me tirou, né, amiga? Nós sabemos de onde ele nos tirou, né? Talvez aí seja um sinal, né? Porque aqui, que muito o Senhor dá, né? Que muito perdão, muito amor. Aquela então, mulher a gente sente isso. Chorou aos pés de Jesus. Eu me identifico muito com aquela mulher, viu? Sempre que eu ouço a mensagem falando acerca daquela mulher que estava aos pés de Jesus chorando, ele fez, deixe ela, porque há quem muito perdão, muito amor. E nós somos grandemente perdoadas, né? E assim, eu sei que você, essa paixão pelo Senhor, esse amor, essa vitalidade, né, minha amiga? E eu poderia ficar não sei quantas 1000 horas aqui só falando, né? E eu sei que naquele momento, né, que você falou que tantos vales que você tem passado, mas existe um texto, assim, que eu sei que você tem muitos textos que baseiam a sua vida, fundamentam a fé de Clênia, tanto nos vales, né, da sombra da morte, quanto nas alegrias também que você, existe um texto, assim, que você fala assim, André, esse texto aqui é o texto da minha vida, e o texto que tem baseado a minha vida, porque eu tenho um texto, e depois eu vou falar que quando você falar, eu falo o texto que o Senhor tem movido o meu coração. É aquele texto, né, que baseia, como você trouxe aqui de Marta, Maria, mas tem um texto assim que você fala, esse é o texto dela que traz quem é a pessoa de Jesus para Clênia. Quem é Jesus para Clênia, sabe? E estamos falando no Salvador do mundo, Emanuel. Eita, que eu estava estudando hoje, Emanuel. Gente, você tem noção do que é a palavra Emanuel? Deus conosco. Ele não está longe de você, ele está com você, ele está comigo, ele está com Clênia. Ele é o Deus que está com você na sua dor. Deus conosco. Né, Emanuel, tem algum texto que você fale assim? Ideia. Tem que sim. Eu quero ouvir. E isso que você falou é tão poderoso, porque a gente tem que prestar atenção, porque não é Deus que se afasta da gente. É a gente que se afasta do Senhor. Uau. Porque a Bíblia diz... ser santo porque eu sou santo. E ser santo não é ter uma auréola na cabeça. Não. Ser santo no original hebraico, santo, kadosh, é ser separado. Uau! Então Deus disse, sede kadosh, porque eu sou kadosh. Então seja separado, porque eu sou separado. Então assim, a dor de Jesus, sabe? Eu acho que a dor crucial de Jesus, a maior dor, não foi a cruz, não foi os pregos, sabe? A dor crucial do Senhor foi ele naquele momento, devido às circunstâncias, ele se afastou do Pai. Porque ele carregava, a Bíblia diz que Cristo carregou sobre ele todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus e foi sobre as pisaduras dele que nós podemos ser sarados. Então, assim, a maior dor de Jesus foi ele ser kadosh, santo, puro, separado e se sujar. Eu lembro até de uma garça, você já viu a garça, né? Quando ela anda, aquelas coisa mais linda andar da garça. Aí quando uma laminha pega nela e paf, mela ela, aí ela suja, sabe? Imagina. Eu lembro até do apóstolo João, sabe? Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, né? Justo, então assim, aí se limpa. Então ele não tem prazer no pecado. Isso é tão sério para Deus que Deus diz assim, ó. O Senhor disse, quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Uau. Então, se você procura realmente, de fato, você se sente ovelha do Senhor, olhe para a primeira epístola de João.
Que a primeira epístola de João Uau. diz assim, ó, e nisto sabemos se somos dele. Porque aquele que diz estar nele, está em Cristo, também deve andar como ele andou. E como é que você vai andar nesse Natal? Mas não só no Natal, sabe por quê? Porque assim, ó, o maior presente Deus nos deu no primeiro Natal, o verdadeiro Natal, né? O primeiro Natal. Deus nos deu o seu Filho amado. Como você falou, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Cheio de graça e verdade. E o que é graça? Cheio de graça e verdade. Graça em hebraico é favor não merecido. E em grego eu não mereço. Você reconhecer que não merece. Mas eu preciso. Então é muito forte no original o significado dessas palavras, né? As pessoas às vezes, mas não tem noção do verdadeiro significado, da largura, da profundidade, né? Como a Bíblia diz. Então, é importante você ver que esse Deus que é santo convida você para ser separado. Então, separado de quê? Da prostituição, da iniquidade. Quando Apocalipse disse que ficaram de fora, e dá a listinha, tem uma lista lá em Apocalipse dos que ficam de fora. Porque ideia é lindo pregar e saber que no céu não se entra de qualquer jeito. Meu Deus. Porque se Deus disse ser de santo porque eu sou santo, então o próprio Pai Criador deu o exemplo, tendo que o Filho se afastou dele porque ele era santo e o Filho estava levando todos os pecados na cruz. Então não podia, porque treva e luz não tem comunhão. E ele sem pecado se fez pecado por nós, porque por um homem entrou o pecado no mundo, a saber Adão. Então, já que entrou o pecado no mundo por um homem, o pecado só poderia sair também por um homem. E aí pegou. E agora? Mas tinha que ser qualquer homem? Não. Um homem sem pecado. Aleluia. E aí Apocalipse fala, capítulo 5 de Apocalipse, né? Então, João chora por causa disso, né? Nem no céu, nem debaixo da terra, em lugar nenhum foi achado ninguém digno de olhar para o livro e desatar seus selos. Por isso que João chorou, como você agora se emocionou, né? Então, o ancião disse, não chora, João, na visão que João teve. Eis aí o Cordeiro de Deus, né? Sem pecado, sem mácula. Ele disse, eis-me aqui. O que Deus quer ouvir de mim e de você? Deus quer ouvir de mim e de você nesse Natal, eis-me aqui. Não seja egoísta. Não pense só em você. Se depender de você, como Jesus falou, tenhas paz com todos. Então, ó, vai às ceias de Natal, Perdão, família, né? perdão. Porque o perdão ainda é mais grave. Porque a Bíblia diz que se a gente não perdoar, ele também não perdoa. Tem muita gente rezando o Pai Nosso, não é orando o Pai Nosso, é rezando, repetindo, porque reza é uma repetição, né? A própria Bíblia diz em Mateus 5, né? Quando oreis, não useis de vãs repetições, como faz os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não pense em tal homem que de Deus obterá a resposta. Então, Deus não quer orações repetitivas, não agrada a Deus. Porque a oração é uma conversa com Deus. Eu estou conversando com você. Está sendo tão prazeroso e gostoso, né? Então, é uma conversa com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu leio a Bíblia, Deus fala conosco. Essa palavra viva. Então, a gente tem que ter essa percepção. Que no céu não entra de qualquer jeito. Tá em essa listinha. Então, se depender de mim, o que eu vou fazer no Natal para ter mais unidade na família e na parentela? O que vai depender de mim para as pessoas estarem mais felizes? O que vai depender de mim para eu não ser semelhante às duas irmãs de Provérbios, que é dar, né? Quando a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tem isso também. Então, assim, e lembrando que o Natal é Jesus nascendo nos corações. Então, o Natal não é só naquela data, até mesmo porque os historiadores, e a gente estudando, mergulhando, vai descobrir que o Natal não é essa data de 25 de dezembro. Essa data de 25 de dezembro não poderia nem ser, porque as Sagradas Escrituras diz que os pastores estavam pastoreando nos campos com suas ovelhas, né? Tava lá todo o seu rebanho. E nessa época lá, de 25 de dezembro, é muito frio. Não tem ovelha certa, tá tudo no aprisco. Então, não tem pastor nenhum. Controvérsias da vida, né? Mas que bom que mesmo essas controvérsias da vida faz com que todos lembrem
que o Natal é dia de festejar. Festejar o nascimento do Salvador do mundo. E olha, amiga, vamos olhar para o Cântico de Maria. Porque não tem como lembrar do Natal e não lembrar do Cântico de Maria. É verdade. Maria disse, minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque me vestiu de vestes o quê? Vestes santas, vestes brancas. Ó, sede santo porque eu sou santo. E se atenou para a baixeza da sua serva. De hoje em diante serei conhecido como bem-aventurada. E olha o detalhe, ela reconhece a pequenez dela, né? Ela se diminui que o Senhor cresça. E a gente tem que ter ela como modelo, né, de irmã em Cristo. Então, assim, ela se diminui, mostrando que o nosso Deus é um Deus humilde. Ela aprendeu muito isso no Pentateuco, porque a Bíblia deles era os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mateus, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ela aprendeu muito com os profetas, né? Porque você vê que até o cântico dela, estava tudo respaldado na palavra. Era uma mulher de leitura bíblica. Não de leitura bíblica, mas a leitura audível. Porque naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem. E às vezes a gente negligencia. Às vezes a gente negligencia. É verdade. Não é verdade? Em tempos de rede social, gente. Oh, meu Deus. Em tempos de redes sociais, não negligencia a sua Bíblia, mulher de Deus. É verdade. Nós estamos aqui para dizer, essa mulher é uma mulher que lê muito Bíblia. Eu também amo minha Bíblia. E assim, a gente está falando aqui de Maria, né? A bem-aventurada, é feliz na Bíblia, E ela reconheceu que precisava desse Salvador, né? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela reconheceu que precisava de um Precisava de salvação. Porque só reconhece o Salvador quem precisa ser salvo, né? Que lindo, né? É lindo demais. Demais, assim. Eu ficaria horas e horas, né, minha amiga, aqui conversando com você. Mas, assim, a gente pode perceber Jesus na sua vida, sabe? Essa vitalidade, esse amor, é o tempo inteiro. Eu nunca vi você diferente, assim. E que bom que você pôde trazer esse Jesus, que é o Emanuel, né? Deus conosco. Ele é a pessoa mais importante. É o Deus conosco. É Deus conosco. E aí, quando você falou dos pastores que estavam ali no campo, me lembrou o texto de Lucas, né? Que ele fala assim, olha, que o anjo falou assim, olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, Senhor. Não é o legislador, ele não falou, nasceu um juiz. Embora o Senhor Jesus, ele voltará como juiz de toda a terra, irmãos. E também foi legislador no Pentateuco lá, ele também foi legislador. Mas né? ele voltará. Né? O nosso Jesus voltará. E que você possa estar muito preparado, pronto para a volta do Senhor Jesus no arrebatamento, que está, eu creio, no meu coração, sabe? Que é tão próximo. Ele diz assim, olha, em breve voltarei, né? Lá no Apocalipse ele fala assim, aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Então, o que é que você tem feito? O que é que você vai fazer com uma palavra dessa? Com um encontro desse? Que você possa se santificar mesmo. Amém. Né? E a gente Glênia, a gente tem uma sede por falar de Jesus e nós temos na verdade, uma intenção tão abençoada de fazer uma série, e você já está fazendo parte dessa série aqui, simplesmente Jesus. Porque nós nascemos para glorificar o nome de Jesus, queridos. Ele é o centro de todo o universo. Nós vamos encerrar agora, ai meu Deus, meu coração já está ficando assim, já com saudade, minha amiga. Mas eu quero assim que você deixe uma mensagem, né? Que eu sei que você deixou tantas mensagens, mas uma mensagem final sobre, né, Jesus na vida de Clênia. Essa Clênia que é uma mulher de Deus, que inspira outras mulheres. Eu sei que você tem, né, se John puder colocar, ela, gente, preleitora maravilhosa, congressista. Chama essa mulher para pregar na sua igreja. A descrição, aí tem o link da minha amiga aqui, ela pregou agora, é uma preleitora maravilhosa. E eu sei que você tem muitos dons e talentos. E muitas mulheres têm sido influenciadas por você, inclusive eu. Oh, Deus. Você me influencia com essa sua alegria, essa sua vitalidade, né, de viver a presença do Espírito Santo. Você tem essa sede, sabe? Eu sinto essa sede em você, essa fome por falar da pessoa de Jesus. Verdade. Continua mesmo, minha amiga, falando, sabe? Falando sem parar, porque ele voltará. E a gente precisa, nós precisamos ser as trombetas, precisam tocar. As trombetas, é né? As 10 virgens, né? Que nós sejamos as 5 virgens prudentes, com azeite nas nossas lâmpadas
lamparinas. Olha, deixa uma mensagem final, a gente vai encerrar, mas olha, se você quer um segundo tempo com Cleine aí, essa mulher cheia de sabedoria, coloque aí pra mim. Eu quero o segundo tempo com Cleine Costa. Eis-me aqui. Deixa uma mensagem para essa pessoa, amiga, que está às vezes atrás dessa câmera, que está sem esperança, chegando o final de 2024. Como você se encontra hoje? Talvez você esteja hoje sem esperança, dizendo, vocês duas estão falando, mas você não sabe como eu me encontro. E hoje, Cleine vai deixar essa mensagem, nós estamos aqui para deixar essa mensagem para você, que está sem esperança, às vezes com um diagnóstico muito difícil, como eu tive há 10 anos atrás, eu tive um diagnóstico difícil que você sabe, minha amiga. Mas talvez você esteja hoje com esse diagnóstico, talvez você esteja com algo muito difícil de resolver, um filho que está nas drogas, quem sabe você criou nos caminhos do Senhor, talvez você ensinou tudo que era possível na palavra e esses filhos se desviou do caminho do Senhor. Há esperança para você, Ele é Emanuel. E nós vamos deixar essa última mensagem, Cleine pode falar para essa pessoa que está sem esperança hoje, minha amiga. Deixa uma última mensagem, vamos nos despedir dessa audiência hoje. Você falou do versículo bíblico, né? Talvez algumas pessoas se identifiquem. Se a gente tiver oportunidade, depois eu explico o porquê desse versículo. Então, desde a minha conversão, um versículo que me acompanha, ele diz o seguinte: pode porventura uma mãe esquecer do filho que amamenta? Todavia, se ela esquecer de ti, o Senhor teu Deus jamais esquecerá de vós. Então, o Senhor é aquele que nos pega no braço, no colo. Então, a gente não pode esquecer que esse amor incondicional do Senhor é ofertado a todos os homens. E que a gente não deve esquecer que mais importa é o que Deus pensa de nós do que o mundo pensa ao nosso respeito, sabe? Então, não deixe que as coisas externas venham mudar quem você de fato é, sabe? Porque, principalmente nos tempos que vivemos, o amor de muitos está esfriando. É uma verdade, sabe, Déia? O amor de muitas pessoas está esfriando. Jesus falou que mas o Senhor não quer encontrar os dele assim, né? Então, não deixe essa chama ardente, esse amor. Peça ao Senhor para voltar ao primeiro amor. Diga ao Senhor, Senhor, eu não quero ser um cristão de qualquer jeito. Eu quero que o Senhor reine na minha vida. Reine com poder e glória. Eu quero ser, Pai, exatamente aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu quero estar exatamente aonde o Senhor quer me colocar. Porque a gente deve não só amar ao Senhor de palavras, mas as nossas atitudes vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Entendeu? O que é que adianta uma mãe dizer, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e todas as atitudes dela ir na contramão disso? Isso não é amor. Não é amor. Então, assim, quando a gente diz que ama o Senhor, que resposta a gente vai dar a tudo aquilo que Ele pede de nós? Você precisa ter, e eu preciso ter, e a Andréia precisa também ter, esforço em obedecer. Porque o próprio Deus disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, que Deus encontre em nós um coração, sabe, moldável, que Ele possa pegar e trabalhar. Quebrantar. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Não sei o que você pode ter feito, eu não sei se vai alcançar presídios. Eu trabalhei 1 ano e meio na Lemos de Brito, como voluntária da Convenção Batista Baiana. Então, eu não sei o que você fez, eu não sei como você está, mas saiba que se você de fato desejar mudar, você pode até dizer a mim, vou passar o resto da vida aqui. Mas até mesmo se seu crime foi tão hediondo que você vai passar o resto da vida encarcerado, lembre-se que você pode cumprir, porque tudo que o homem ceifar, ele vai colher. Você vai cumprir aí. Mas você pode estar solto na alma. As algemas da sua alma podem ser, quebradas. Então, você precisa, e eu preciso a cada dia, fazer uma autoconfrontação. E pedir ao Senhor para que Ele nos ajude, o Espírito Santo de Deus nos mostre, nos dê sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para entender e perceber onde exatamente o Senhor quer nos mudar, para que a gente possa, de fato, parecer cada vez mais com Cristo.
Não deixe Jesus de fora do seu coração nesse Natal e todos os outros dias do ano. Sabe por quê? Porque Jesus é amor. E o Natal é exatamente a expressão de amor do Pai para conosco. E essa expressão precisa de uma resposta. Que resposta a gente pretende dar? Então, que você seja aquele pacificador, como tem no Sermão, né, do Monte. Você seja aquele pacificador durante as festas, no meio da sua parentela. Amém. Você perdoe aqueles que te feriram, te magoaram. Porque se você não perdoar as ofensas, você também não será perdoado. Isso é grave, viu? A Bíblia diz, é perdoando que se é perdoado. Sem perdão, não há salvação. Agora eu lhe afirmo, porque está escrito, é forte isso. É muito. Então tem que trabalhar o perdão. Sabe? E o que é o perdão? É você olhar para a ferida e ela não mais doer. Sabe a cicatriz? Você olha para a cicatriz e ela não mais incomoda, porque ela foi cicatrizada. Peça ao Senhor forças para cicatrizar as feridas da sua alma. Isso vai evitar que você tenha doenças. Sim. E, em resumo, aquelas doenças que não deu tempo entre elas. A gente vai ter o segundo momento, você vai ver. Glória a Deus. No segundo momento eu vou poder falar mais. Ela vai, gente. Porque o tempo foi curto, mas eu louvo a Deus, Deia, por você ser esse instrumento. Você ter dito assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você está sendo enviada por Deus aos 4 cantos da terra. Meu amigo lá no Japão vai estar te assistindo e transmitindo lá no Japão também. Gustavo. E o Indy, né? Então, assim, você não sabe até onde você vai poder alcançar. Mas eu sei que o propósito pelo qual Deus criou você, seu esposo, esse parceiro de ouro que Deus te deu, o Flávio, e essa família linda, esse propósito vai se cumprir na vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque você disse assim, eis-me aqui, Senhor. Jesus quer isso de mim e de você. Eis-me aqui, Senhor. Ele só quer isso da gente. Então, a palavra da vez nesse Natal é a obediência. Amém. Olha, Deus está falando. Deus abençoe cada um de vocês. Minha amiga. Obrigada, mesmo, minha linda. assim, Obrigada. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida mesmo. Isso é gratidão. Eu fico emocionada, porque eu sou sua admiradora mesmo. Você é uma grande referência de mulher de Deus para mim. Que é uma mulher que não oscila. É a mesma coisa com o Senhor. Esse amor, gente, esse amor, o primeiro amor que ela falou aqui, ela vive esse negócio até hoje. E nós vamos orar agora, Cleninha mesmo. Eu vou fazer uma oração junto com Cleninha aqui. Nós vamos orar por você, que hoje está nos assistindo, atrás desse computador, atrás dessa tela. Você que olha para aqui, para essa conversa e fala, mas vocês não sabem o que eu estou passando. É com você que Jesus está falando hoje. Ele é o Deus Emanuel, ele veio. Ele veio. Isso é a maior história de amor, queridos. Que Papai Noel que nada, que negócio de falar de Papai Noel. Fale do verdadeiro amor. Isso. Ele é o Deus encarnado. Ele, na sua glória. Filipenses 2 diz assim, olha que ele se esvaziou, tomando a forma de servo e morrendo a nossa morte. E morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua vai confessar, meu irmão. Quer seja agora, depois, antes do arrebatamento, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos fazer uma oração por você agora. Se você que sentir no seu coração agora, abaixe sua cabeça e nós vamos orar por você. Sabe, se coloque em posição de humildade agora. Receba essa palavra. O que é que você vai fazer com tudo aquilo que foi falado aqui? Receba essa palavra e se lembre dessa palavra que foi dita aqui. Natal é Jesus. Natal é Jesus no meio da sua família, é Jesus no meio dos seus relacionamentos, do seu casamento, da criação dos seus filhos. É Jesus que ele veio, amigos, ao nosso encontro para nos buscar. E ele voltará, amém? Vamos orar, vamos abaixar nossas cabeças agora, vamos orar por essa pessoa que às vezes pode estar querendo se entregar ao Senhor nesse momento. Se você ainda não teve encontro com o Senhor, este é o momento, queridos. Talvez a gente não tenha um amanhã. Amém? Talvez Jesus volte hoje, ainda nessa noite. Abaixe sua cabeça, vamos orar assim. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu poderoso nome, Deus Emanuel, o Deus
único e verdadeiro chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor veio em toda a sua glória e se fez homem, um bebê, o rei bebê, que veio ao nosso encontro naquela manjedoura para nos mostrar que o Senhor é manso e humilde de coração. Ah, Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigada, Deus, por Jesus Cristo ter vindo como um bebê. Um bebê, Senhor, que veio para nos salvar. Um bebê que veio para nascer e para morrer em nosso lugar. Nós te damos honra, glória, poder, Jesus, o Filho do Altíssimo Deus, o carpinteiro, que em breve voltará. Nós te damos honra, Senhor, neste momento. Obrigada por essas vidas que estão diante dessa tela. Senhor, nós te damos honra por essas famílias que estão sendo representadas. Ah, Senhor, entra nessas famílias, trazendo paz, salvação, cura, Senhor, todas as enfermidades agora que o seu povo está atravessando. Senhor, não sei quem está agora atravessando alguma enfermidade, se há um câncer, se há algum problema cardíaco, se há uma artrite reumatoide, se há algum tipo de dor, nós agora dizemos a esta enfermidade, saia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque está escrito que pelas feridas de Cristo nós somos completamente curados. Ah, Senhor, agora também, Senhor, contempla o coração dessa pessoa que está querendo se entregar, Pai. Que o Senhor possa agora fazer essa pessoa filho de Deus. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-lhes os pecados, Senhor. Perdoa esta pessoa. Ah, Senhor, faz novas todas as coisas na vida dessa pessoa e faz dela agora uma nova criatura, porque é assim que a tua palavra diz, que a pessoa que está em Cristo, em ti, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Jesus, o Filho de Deus, Emmanuel, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória Aleluia! Que unção poderosa! Oh, meu Deus, olha, querido, se você fez essa oração aí comigo, com Clênia, você agora é filho de Deus. Creia. Não sou eu que estou dizendo, não. Com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação. Você agora é filho. Creia, ande em fé, ande em santidade, até a volta de Jesus. Eita, glória, minha amiga! Nós vamos encerrar agora mesmo, com muita gratidão, Cleninha. A casa é sua. Volte outras vezes. Olha, o convite aí, o pessoal já botou. Aí eu tenho certeza, o segundo momento vai acontecer com você. Pra gente falar das outros milagres e maravilhas que Deus está fazendo. Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres, né? O Senhor muito é o motivo da nossa alegria, né, Dé? Minha amiga, muito obrigada mesmo por você ter parado para compartilhar um pouco da sua história. E muito obrigada, sabe? Agradeço também a seu esposo, Rogério, que é um amigo querido, as meninas também. Beijos para todos. Nós vamos nos despedir agora. Muito obrigada a você, querido, você que é muito maravilhosamente bem-vindo aqui. Olha, Cleninha, você sabia que existem parceiros desse canal? Oh, glória a Deus! Pessoas que acreditam no ministério, olhando para Jesus. Minha parceira, Marta, que é aquela mulher que faz os meus cabelos, a mulher que está o tempo inteiro ali preocupada, né? Unha, cabelo. Eu agradeço, Martinha. Muito obrigada por você, né? Uma parceira no Salão Maria, ali em Imbuí. Nós estamos aqui em Salvador. Que bênção. Que você hoje possa lá, né? Quem está aqui em Salvador, vai lá, corre, porque é uma parceira maravilhosa. Muito obrigada também à minha amiga Daniele, né? Dani e Diego também, que tem sido um parceiro aqui da Candelabro, pessoas maravilhosas. E eu também ganhei mimo aqui da minha amiga. E nós vamos já encerrar. Fica na graça, na paz, no amor do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Porque em breve voltará. Fica na presença do Espírito Santo, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!